Bom, eu sou Cássio Medawar, eu sou formado em jornalismo pela Casper Libero. E a minha trajetória com quadrinhos, antes de trabalhar com eles, claro, começa lá quando eu era muito pequeno, 4, 5 anos. Eu sempre fui fã de quadrinhos, né? Minha mãe comprava, claro, gibis para mim, e Turma da Mônica, e heróis mesmo já, desde pequeno. E eu sempre li, desde pequeno, Disney, e depois Asterix e Tintin, e tudo que caía na frente, e eu virei um enorme colecionador de quadrinhos, né? Desde pequeno virei um grande colecionador. Quando eu fui trabalhar com jornalismo, quando eu fui fazer jornalismo, eu não pensava em trabalhar com quadrinhos, né? Eu acho que como a maior parte dos brasileiros, eu pensava em trabalhar com futebol, né? Ou com esporte. Eu sempre gostei muito de esporte, sempre joguei futebol, fiz vários tipos de esporte, né? Eu jogo futebol ainda hoje, eu surfo. E aí pensava isso. O que aconteceu foi uma dessas coincidências da vida. Eu trabalhei numa produtora de vídeo, depois trabalhei na Rádio Jovem Pan AM como rádio escuta. E quando eu estava na Jovem Pan, eu estava meio desgostoso, rádio era complicado. E eu vi no mural da faculdade, na Casper, um anúncio para trabalhar como atendimento ao leitor na Editora Abril Jovem. E aí eu respondi a essa vaga, né? Fui lá e fiz uma entrevista direto com o Sérgio Figueiredo, né, o Figa, tão conhecido, foi o editor-chefe da Abril Jovem até o fim da Abril Jovem, né, agora com o fim da Abril o ano passado, né, e foi engraçado porque foi uma entrevista incrível, né, ele me perguntava quem eram os X-Men antigos, quem eram os novos X-Men, as coisas do Homem-Aranha, quem que era a família do Homem-Aranha, o que era Guerras Secretas, o que era a Crise nas Infinitas Terras, né. E eu sabia tudo, né? Eu lia de tudo, eu era um mega colecionador, eu adorava, né, aquilo. E entrei e comecei a trabalhar como atendimento ao cliente da Editora Abril Jovem. Então, eu respondia e-mail e atendia telefone mesmo, né? Então era engraçado, porque a galera ligava com dúvidas de quando ia ser as revistas, de saga, etc. Mas também tinha criança, às vezes, que ligava e falava, o Mickey tá aí? Eu falava, não, o Mickey não mora aqui no Brasil, mora nos Estados Unidos e tal. Então era divertido. Foi lá que começou tudo, porque eu trabalhava muito ligado com a redação de quadrinhos, de super-heróis principalmente, e eu acabei fazendo grandes amigos lá, né? Os editores na época eram o Mário Luiz C. Barroso, o Cláudio Carina e o Marco Moretti. E aí eu fiquei amigo de todos eles, especialmente do Mário Luiz Barroso, que acabou sendo virou meu amigo pessoal. A gente ficou muito amigo, a gente jogava bola junto, saía, etc. Depois que eu saí de lá, eu trabalhei com outras coisas de jornalismo, durante 1 ano e meio, 2, assessoria de imprensa, uma revista de fotografia. E no ano 2000, a Conrad estava precisando, queria contratar um editor para começar a lançar seus mangás. Na verdade, eu nem soube disso exatamente na época, isso é agora, né? E o Rogério de Campos ligou para o Mário, falando, você trabalhava na Abril, te conheço, tal, não sei o quê, eu queria te contratar. E o Mário falou, eu estou morando em Florianópolis, fazendo uma outra faculdade aqui, etc., mas eu tenho um amigo para te indicar. E ele me indicou, eu fiz uma entrevista na Conrad e passei. E aí, imagina, né? Era o sonho trabalhar na Conrad, né? Já era a Conrad da revista Herói, da Pokémon, que todo mundo falava, eu colecionava, eu adorava, né? E eu fui contratado assim, para trabalhar na Conrad, não necessariamente para lançar quadrinhos. Eles não falaram nada nas entrevistas, nem nada. E aí eu trabalhei durante um tempo lá, ajudando nas revistas, 1, 2 meses, e aí eles vieram com, a gente acabou de fechar contrato para lançar Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco no Brasil, nossa linha de mangás, de banca e tal, e a gente queria que você tocasse esse projeto. E aí pânico, né, porque eu nunca tinha editado nada na vida, né, eu tinha trabalhado com os caras na Editora Abril e tal, mas aí conversei também com os meus amigos editores, como é que eu faço tal, eles me deram várias dicas e o resto é história, né, as coisas andaram. Eu fiquei 3 anos e pouco na Conrad, lancei muita coisa, depois de 1 ano e meio quase que eu estava lá, o Sidão entrou, porque a linha de mangás foi crescendo, né? Logo que saiu foi um grande sucesso. Aí o Sidão entrou, Sidney Guzman, né? E aí a gente trabalhou lado a lado, cuidando de toda essa parte dos mangás, né? Posso só te interromper? Claro. Fazer uma pergunta. Quais foram as tuas principais conquistas aí na Conrad? O que tu mais gostou de ter trabalhado? Foi Cavaleiros? Olha, é difícil, né, falar. Eu acho que de cara, Cavaleiros, porque eu acho que o Brasil é o único lugar do mundo no qual Cavaleiros fez mais sucesso que Dragon Ball, né? E fez sucesso primeiro, né?
Dragon Ball meio que estava escondido, ele veio meio que na esteira do Cavaleiros, e mais acho que quando a Band passou Dragon Ball, publicou não, né? Passou Dragon Ball Z, né? O Dragon Ball mesmo não fez muito sucesso no SBT, né? Então, poder lançar o mangá do Cavaleiros foi um negócio incrível, né? Fora isso, é difícil dizer, porque a gente lançou muita coisa boa, né? A gente lançou Vagabond, que na época ninguém conhecia, né? Evangelion foi um negócio incrível. Aliás, até abrindo um parênteses, acho que uma das coisas que eu mais me orgulho é o case de Evangelion, por eu ter começado a lançar ele na Conrad e terminado de lançar ele pela JBC. Porque ele tinha um hiato enorme, né? O autor demorava muitos e muitos anos. Então, no meio tempo, entre eu sair da Conrad, fazer 1000 outras coisas e entrar na JBC, é uma diferença de 8 anos, não tinha acabado ainda, a Conrad tinha acabado, Evangelion tinha ido para a JBC tinha começado a lançar, continuando o da Conrad e lançando o seu próprio em Tanco, e eu entrei e pude terminar a série que eu tinha começado lá atrás na Conrad, e ainda terminar a série com uma coisa histórica que eu me lembre nunca houve no Brasil. O volume final de Evangelion foi lançado simultaneamente no mesmo dia que o Japão. Foi um projeto que eles propuseram, que se a gente podia fazer, se a gente tinha mão para fazer isso, a gente topou na hora, claro. Porque, claro, se a editora original não topar, não tem como, né? E a gente... Então, o Evangelion 14, que é o volume final, ele foi lançado no mesmo dia que o Japão, simultâneo. O final foi simultâneo. Então, isso é uma coisa bem, bem incrível, eu acho, né? Então, acho que isso é um dos grandes orgulhos que eu tenho. Mas, assim, acho que Cavaleiros, principalmente, é um negócio, né? Eu era fanzaço, eu assistia o anime pra caramba. Eu adorava a revista Herói. Então, começar com Cavaleiros, né? E é engraçado porque esse é outro título, né? Que eu lancei lá e peguei na JBC de novo e lancei a edição especial, o Kanzenban, né? Com capa dura, tá? O primeiro mangá em capa dura do Brasil. Não, e aí quando eu saí da Conrad, eu trabalhei com várias outras coisas, de volta, assessoria de imprensa, eu comecei a fazer tradução de quadrinhos, então eu traduzi muita coisa pra Disney, né? Do Brasil. Então eu traduzi muita coisa pra Disney. E aí houve a ruptura dos sócios da Conrad, André Forastieri e Rogério de Campos. O Rogério ficou com a Conrad, o André abriu a Futuro Comunicação e um tempo depois ele lançou o selo Pixel em parceria com a Ed Ouro, né? E depois de um tempo que eles estavam com o selo Pixel, quem tocava o selo era o Odair Braz Jr., né? Que era da Conrad, que era o editor da Herói, o editor clássico da Herói e tal, o Juneca. Começou a crescer o selo e eles me contrataram, né? Para editar junto com o Júnior. Então nós dois éramos os editores da Pixel. E aí é um projeto incrível, né? Porque a gente lança Corto Maltese, a gente lança Manara, a gente lança Crepax, e a gente pega o Master Agreement do Vertigo Wildstorm no Brasil, né? E monta uma linha toda de encadernados e revistas de banca, né? A revista Mix, que era a Pixel Magazine, que é uma revista super icônica, né? Eu tenho muito orgulho desse projeto da Pixel Magazine. Ele foi idealizado pelo André Forastieri, né? E eu e o Odair, a gente ajudava ali. Só que aí eu e o Odair tocamos o projeto. O começo, porque aí depois de um tempo o Odair acabou saindo para ir trabalhar no R7. E aí eu virei o editor-chefe tocando a Pixel até o seu triste fim, né? O fim da Pixel como ela era, porque na verdade a Ed Ouro manteve primeiro acabou a parceria, eu fui trabalhar dentro da Ed Ouro, durante um ano eu trabalhei dentro da Ed Ouro, tocando a Pixel ainda, e aí eles meio que terminaram a Pixel. Quando eles me mandaram embora, era eu e o Marcelo Rodrigues, que era o meu chefe de arte da Conrad, depois na Pixel, e depois trabalhou comigo na JBC também. Eles falaram, a gente não deu certo, a gente não vai ter mais nada disso, não vamos lançar mais nada disso, e acabou. Só que eles já tinham um projeto de usar o selo Pixel com outro estúdio lá no Rio de Janeiro, lançando a Lulu Jovem, né? Então aí eles lançaram a Lulu Jovem, aí eles lançaram outras coisas, umas coisas de luxo agora mais no fim, né? Então, não sei bem como é que foi a ideia deles de ter, mas eles levaram para o Rio e usaram só o selo para um projeto completamente novo de quadrinhos. Cara, saiu muita coisa. A gente lançou Hellblazer, a gente lançou Preacher, a gente queria terminar, era a maldição do Preacher, não deu tempo. A gente lançou Wildcats, a gente lançou Spawn, a gente lançou alguns Hellblazer,
Planetary, Authority. Muita coisa legal, né? Eu mergulho muito dos Authorities, dos Planetaries. Planetary, pra mim, é um dos melhores quadrinhos ever, assim, né? Eu acho muito, muito, muito bom o Planetary. Eu mergulho muito nesse projeto também. Foi um projeto incrível de renovação, de tentar fazer coisas diferentes. A gente tinha um blog quando, ninguém pensava muito em ter contato com o leitor, né? A gente já tinha um blog ali que a gente postava tudo da Pixel lá e os editores estavam ali sempre respondendo. Não tinha ninguém para cuidar do blog. Éramos nós mesmos que respondíamos as dúvidas, interagíamos com os leitores, né? Eu acho que foi uma coisa bem, bem inovadora para a época, ninguém fazia, né? Acho que eu sempre tentei fazer como editor coisas que eu gostava de quando eu era leitor, né? Um editorial assinado, eu adorava ler os editoriais do Leandro e depois dos outros editores que vieram depois, né? O Leandro Luiz de Delmanto, né? Eu achava as sessões de cartas incríveis, adorava, então eu quis reproduzir isso, né? Então, sempre tentei seguir um pouco como editor as coisas que eu gostava como leitor, que eu achava que funcionavam, mas ao mesmo tempo sempre tentando me atualizar para o que é o mundo de hoje, porque o mundo mudou muito rapidamente, exatamente nessa época toda, né? O próximo passo foi, eu cheguei a trabalhar alguns meses como editor do site Herói ainda, depois que acabou a Pixel, mas eu acabei entrando de uma vez por todas no mundo das traduções. Por causa... Aí é engraçado, é sempre por onde você passa, né? Por causa da passagem pela Ediouro, eu trabalhar dentro da Ediouro, eu fiquei muito amigo dos editores que trabalhavam na Ediouro São Paulo naquela época, né? Que é a Mariana Rollier, o Pedro Almeida, que são caras incríveis no mercado. A Mariana foi quem trouxe o Game of Thrones na editora Leia, né? Pois é, né? O Pedro Almeida é o que lançou o Marley e eu no Brasil, por exemplo, né? Hoje ele tem a Faro Editorial, que investe em livros de horror, muita literatura nacional, né? E por causa deles, eles começaram a querer... você não quer fazer tradução de livro e tal? Eu falei, nunca fiz, sempre fiz de quadrinhos e tal. Pega esse livro aqui para traduzir. Sempre o primeiro, né, que a Marina acabou me passando, ela falou, esse livro é sua cara. Era a versão masculina do Comer, Rezar e Amar, que era o beber, jogar e foder, né? Que pode parecer super, super macho man, mas não é, porque na verdade, diferente da versão feminina, foi um livro escrito por um roteirista, pensando já o livro para o cinema. Então é um livro que, claro, puxa muito pro lado masculino no começo, mas no fim ele é uma comédia romântica, né? Um livro muito legal, eu adorei fazer, eles gostaram do meu trabalho, uma tradução puxou a outra, e eu acabei me especializando em tradução de cultura pop, né? Então, eu só traduzia coisa legal. Então eu traduzi a maior parte da série Dexter, de livros, eu que traduzi. Eu traduzi O Vendedor de Armas, que é um livro escrito pelo Hugh Laurie. Quando ele estava no auge do House, ele escreveu um livro que é um livro policial, que é muito legal. É muito legal, eu recomendo muito. É um livro policial clássico, assim, policialesco, bem bacana, de espionagem e tal. Biografia do Michael J. Fox, biografia do Tim Burton. No caso do Tim Burton foi bem legal porque... Era uma biografia, é um cara que faz umas biografias nos Estados Unidos, se baseando em matérias que saíram nas épocas dos filmes. Em cima dos filmes a biografia é contada pelos filmes, né? Pelos trabalhos. E eles compraram lá na Leia essa biografia com direito de edição, porque é uma biografia que tinha saído há 4, 5 anos e já tinha 3 novos filmes dele. Então, eu fui contratado para fazer a tradução e para escrever e atualizar o livro. Então, eu sou coautor do livro. Eu recebo porcentagem de vendas até hoje. Eu recebo 1% das vendas do livro porque eu fui contratado como coautor. Então, eu traduzi e escrevi ainda os capítulos dos livros que faltavam. Isso foi bem legal. Eu comecei a fazer coisas diferentes, né? Traduzi Clube da Luta, eu acho que é o livro que eu mais me orgulho, porque eu já era fãzaço do filme. Traduzir Clube da Luta foi incrível, foi um grande desafio e é muito bom, o livro é muito bom e o filme é realmente uma baita adaptação do livro. Então eu fiz muita coisa bacana, assim, Battlefield 3, então muita coisa ligada a cinema, a tudo, e continuei traduzindo quadrinhos, né? Fiz traduções de quadrinhos também, para Barba Negra, para Nemo, para New Pop, traduzi Supernatural, traduzi sei lá, um monte de coisa que eu não lembro agora. Cicatrizes, né? Que saiu pela Barba Negra. Seja Boazinha Coco, né? Coco Be Good.
Traduzi um monte de coisa bacana, assim, também. Eu trabalhei 4 a 5 anos como tradutor. E aí, eu não achei que eu fosse voltar ao mercado editorial como editor mais. Eu estava bem como tradutor. Cheguei a receber algumas propostas de outras editoras que eu não topei. E foi quando eu recebi a proposta da JBC em 2012. Eu negociei durante um tempo com eles. A gente acabou chegando em bases interessantes de negociação. E, além de tudo, eu sempre gosto de contar isso porque é uma coisa que pesa quando você vai trabalhar em São Paulo, né? Era perto da minha casa. Era 3 estações de metrô da minha casa. Né? Eu já tinha negado um outro trabalho que era numa editora que era muito longe. Óbvio que se eu não estivesse trabalhando com nada, óbvio que eu toparia perto ou longe, ou etc. Não é esse o ponto, não é, não, ele nega os trabalhos, não é isso, né? É que eu estava estabilizado já como tradutor, com muito trabalho, recusando trabalho, só fazendo coisa bacana, né? E aí, JBC, tudo se encaixou, era perto, era uma proposta bacana, e eu pensei, bom, eu não tenho nada a perder se eu aceitar. O máximo que pode acontecer é eu não gostar e voltar a ser tradutor. Agora, se eu não topar, não vai voltar essa proposta, não vou ter essa outra proposta. Foi meio que um divisor ali, que era meio que, acho que se eu não topar essa, a menos que apareça alguma coisa muito super incrível, eu acho que é essa vida que eu vou levar mesmo e não vou voltar a editar quadrinhos, né? Então eu meio que topei pensando nessa encruzilhada, dizendo, bom, se não der certo eu volto rápido, mas eu acho que é uma última chance que eu devia dar para uma coisa que eu gosto tanto na vida, que é editar quadrinhos, né? Eu acho que eu tenho ainda coisas a oferecer nesse mercado. E, bom, eu fiquei 7 anos na JBC, né? Fizemos coisas incríveis, né? Desde, não foi ideia minha, mas eu ajudei a implementar o canal de vídeo, né? Que foi ideia do Ed Carlos, que é o gerente de marketing lá, que é um cara sensacional. Ele chegou para mim e falou, pô, eu sempre tive a ideia de fazer um canal estilo que a Nintendo faz no Nintendo Direct e tal, o que você acha? Eu falei, topo, vamos fazer agora, quer gravar agora? Vamos embora. E aí fizemos, e poxa, um super case de sucesso, o Henshin Online, né? Eu fui contratado também exatamente para mudar o perfil editorial da editora, começar a ter coisas mais bem acabadas. Eles estavam começando já a fazer isso, então, na verdade, eles me escolheram também pelo meu perfil do que eu já tinha feito editorialmente. Eles queriam mudar a cara, começar a fazer produtos mais bem acabados para livraria, etc., e mudar o perfil também da editora no contato com os leitores. Então eu também fui contratado para mudar isso, para a gente ter uma ação maior em redes sociais, e foi o que aconteceu também, né? A gente mudou, passou a ser muito mais ativo, passou a ter uma outra relação com o leitor, né? Então, sei lá, aí é difícil, o resto é história, tem muita coisa aí no meio de coisas que aconteceram, de lançar as primeiras coisas aí para livraria e que arrebentaram, né? O Death Note, Black Edition. Por mais que eu tenha sido contratado para isso, eu precisei convencer eles a lançar. E aí quando lançou, o primeiro volume esgotou em uma semana, sei lá, né? E já reimprimiu, sei lá, 8, 10 vezes a coleção, né? Lançar o primeiro, como a gente falou antes, Cavaleiros em capa dura, né? Aí não é um trabalho meu, mas da editora toda, a gente ter conseguido Akira, né? Ghost in the Shell, Sailor Moon mesmo, que ficou muitos e muitos anos sem ter licença para poder lançar no Brasil, e aí a gente conseguiu lançar, né? O Cavaleiros em capa dura mesmo, né? O Cavaleiros em capa dura, eu e a minha equipe, né, precisamos convencer a editora JBC, que ia ser legal, e convencer o Japão, porque é a única edição em capa dura do Cavaleiros do mundo. Todas as versões que saíram desse Kanzenban, dessa edição especial, são sobrecapa, não são capa dura. Então eu tive que ter conversa, nesse caso eu mesmo tive algumas conversas explicando o porquê, o quanto era importante Cavaleiros no Brasil e por que a gente queria fazer uma coisa diferente. E aí eles toparam, isso foi muito legal, fiquei muito feliz de ter conseguido, né? O público, como é que reagiu? Foi engraçado, porque tudo que a gente foi fazendo, trabalhar com o público de quadrinhos é sempre muito difícil, né? É um público muito apaixonado, né? Público de cultura pop em geral, né? Não é só quadrinhos, né? Pega os fãs de Harry Potter, pega os fãs de Star Wars, quando mudou o lado negro para o lado sombrio, né? Tem discussões até hoje homéricas a respeito disso. Então,
toda mudança é complicada. Então, quando a gente começou, mesmo pro Death Note, que era um mangá de R$ 39, os caras estavam acostumados com mangás de 12 a 14, né? O mangá mais caro que saía era, sei lá, 20, era de luxo, né? Não era luxo não, mas, né? Então, desde o Death Note e depois, aí, especialmente de Cavaleiros, quando a gente anunciou, era um mangá de R$ 64,90, uma coleção de 22 volumes, né? Foi uma reação muito parecida de quando a gente lançou o Death Note. É um tiro no pé da JBC. Eles gostam muito de usar essa expressão, um tiro no pé. Ninguém vai comprar, isso vai acabar na metade, não vai dar certo, blá, 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 blá. Death Note Black Edition já reimprimiu, eu acho que, não a coleção toda, mas o número 1, 10 vezes com certeza. Né? Os outros volumes um pouco menos, mas já várias vezes, né? Cavaleiros, a gente está no volume 15 da coleção, alguns volumes da série, um principalmente, um já foi reimpresso acho que 2 vezes, mas alguns outros volumes da série já foram reimpressos também, né? Então, a gente não faz as coisas à toa, né? Você pensa, você vê os movimentos de mercado, você vê histórico de venda. A JBC publica mangás há 20 anos, né? Você tem todo um histórico lá, você vê o que as pessoas estão fazendo. Então, pô, quando você vai lançar essas coisas de livraria, você olha para o mercado, você vê que o mercado já está pronto, né? Você tem uma base de fãs que cresceu e está mais velho e tem dinheiro e quer comprar coisas de colecionador, né? Não é à toa que você faz esse tipo de coisa. Você tem que estudar o movimento das coisas, o movimento de mercado, os leitores, né? Só que ao mesmo tempo que você tinha essa reação de alguns, de outros você tinha, poxa, finalmente, já era hora de ter coisas assim. Por mim, só sairia coisas com papel bom e acabamento melhor. Não devia ter mais papel jornal. Então você tem os extremos, né? Você tem gente que também só quer aquilo, né? E você não pode fazer, né? O que a gente fez na JBC, e aí a JBC continua fazendo até hoje, né? Que foi o projeto, dar opção ao leitor, né? Você tem coisa, claro, super barata, você não tem mais físico, porque a banca está morrendo, você não tem nem como distribuir para a banca, porque, né, a distribuidora está morrendo, né? Mas a JBC conseguiu entrar forte no mercado digital e eu vejo, aí não é um posicionamento deles, eu nem trabalho mais lá, mas eu vejo muito o digital como a nova porta de entrada, né? O difícil é que o digital ainda está engatinhando no Brasil. E é um exercício diário de ensinar as pessoas que elas precisam pagar pelo digital. Que elas precisam pagar. 2, que o digital tem valor. Que não é, um negócio que custa 50 no digital vai poder ser 5. Não é assim. Digital tem custo, especialmente quadrinho. Primeiro, royalty. Normalmente, quando você paga porcentagem de royalty em contrato... Primeiro, são 2 contratos diferentes, não é o mesmo contrato, né? Tem um deputado da Bimental aí que quer fazer um projeto de lei que, quando você compra o físico, você ganha o digital. A editora não pode fazer isso. O contrato não é o mesmo. São 2 contratos diferentes. Por quê? Primeiro, são 2 produtos diferentes. Segundo, a editora, em geral, você cobra de 8% a 10% de royalty, né? Para mangá, pelo menos, os que eu tive acesso, para você publicar. Em digital, isso pode chegar a 3 vezes mais. Em geral, eles cobram de 20% a 30%. Os porquês exatos disso eu não sei. O que eu imagino, Cássius, eles já sabem que a venda é bem menor, então eles querem ganhar um pouco mais. Ele sabe que você não vai ter impressão, então ele acha que você tem um custo menor e também ele quer ganhar um pouco mais ali. Acho que essas 2 coisas um pouco. Mas, por outro lado, tudo bem, você não tem impressão, mas você tem custos de conversão. Quando você tem o digital, não é só, digamos, fazer o físico, pega o PDF e coloca. Não. O digital tem que ter qualidade, quadrinhos especialmente, maior do que o que você faz para impressão. Porque se você imprimiu, você lê e acabou. O digital, você amplia. Né? Você lê ampliando no celular e tal. Então você tem que ter uma qualidade maior. Então você tem custo de conversão de arquivo. Você tem que fazer... no impresso, você tem que separar as páginas na hora de montar, né? Você separa as páginas, mesmo as duplas, porque você tem aquela cola do miolo. Quando você vai fazer o digital, tudo que for dupla, você tem que juntar para leitura. Você não pode ter um espaço no meio.
Você tem que juntar. Então, são trabalhos similares, mas diferentes, né? Então, você tem vários trabalhos a mais no digital que você não tem no físico, né? Você tem distribuição igual, que come a mesma porcentagem, mais ou menos metade, né? Só que às vezes você tem intermediário, distribuidor, então você tem alguém que te ajuda a distribuir para as lojas que vão comprar, então também come uma margem sua. Às vezes você consegue distribuir direto, mas depende do seu tamanho, né? No caso do JBC, por exemplo, demorou muito para conseguir negociar, a gente consegue distribuir direto para a Amazon, mas para Google Play, iStore, Kobo Rakuten e Kobo Cultura é através da Bookwire, que é um distribuidor digital. Então é uma porcentagem diferente aí. Tem muita coisa envolvida, né? As pessoas quando entram nessas discussões são sempre discussões muito simplistas, né? Internet, eu entendo, é normal as pessoas só, né? Por isso que é bem importante a gente ter essas conversas e explicar para as pessoas o que tem envolvido. Então, bom, e a gente tem ainda um último fator que é, quando você tem o digital e o impresso, você também, ainda que não tivesse nada disso, você tem que tomar cuidado para não depreciar o seu produto. Quando você tem um produto físico que você lança a R$50, você lança o outro a 5, você está depreciando o seu produto para o seu próprio leitor. O cara fala, pô, se esse custar 5, aquele 50, não vale aquilo, né? Você deprecia os dois, né? Então, além de tudo, há uma regra de mercado, o mercado internacional, você vê muito disso, que em geral o digital pode custar até 30% mais barato. Muitas vezes, vai olhar nos Estados Unidos, é o mesmo preço o digital e o físico. Não é mais barato. Eles fazem umas promoções depois, às vezes, mas você vê livro, às vezes o livro digital está mais caro que o físico, né? Por quê? Porque senão você deprecia o seu produto, né? As pessoas acho que não entenderam, não só quando não vem valor, quando também começou muito com o livro, mas no quadrinho a gente teve o mesmo problema, que é a guerra digital versus físico. Isso dentro de mercado mesmo. Um vai matar o outro, tal. É o mesmo problema de quem deprecia por preço. Não. Quando as pessoas conseguirem finalmente entender que, do mesmo jeito que você faz um quadrinho barato, um quadrinho preço médio, preço caro, preço super caro, capa dura, capa mole, você está dando opções diferentes ao seu leitor. Quando você faz uma versão digital, você está dando uma opção diferente para o seu leitor. A palavra é opção. Então, uma coisa ajuda a outra, não atrapalha a outra. A Amazon já tem números, não no Brasil, infelizmente nos Estados Unidos, para mercado editorial como um todo. Quem tem a versão digital vende mais o físico também. Ter o digital ajuda o físico, né? A pessoa às vezes compra, adora e quer ter. Exatamente. Ou indica, lê, nem sempre ela compra, mas ela lê, gostou, indica para alguém, né? Faz um review bom. O review é o mesmo, tá ligado ali o físico com o digital. Um review ajuda o outro, né? Às vezes o cara leu só o digital, mas ele tem um canal no YouTube e ele fala bem. Você tá dando opção, você tem mais gente lendo o seu produto, né? E eu acho que uma coisa muito legal para livro, por exemplo, eu adoro isso que tem na Amazon, que isso tem na Amazon Brasil. Às vezes você compra o livro físico, ele te deixa ler o primeiro capítulo do digital enquanto o físico não vem. Isso é muito legal. O cara não pode te dar o físico, como eu te falei, são contratos diferentes. Mas ele te deixa ler o primeiro capítulo. Pô, isso é muito bacana, né? A gente fazia isso já muito na JBC antes de ter a linha digital mesmo, mas a gente fazia muito preview digital. Você tem vários previews lá, dá para ver no site Mangás JBC. O primeiro capítulo, que se você ler primeiro e tal, para saber da história, né? Então, tudo isso hoje é muito importante num mundo que você tem 1 bilhão de oportunidades de leitura e etc, né? Então, e até voltando um pouco então, e a banca morrendo, né? Infelizmente, a gente está tendo menos pontos de venda, muito menos, né? Sem banca de jornal, quer dizer, sem. Banca ainda tem, mas a banca está moribunda, né? A gente não sabe quanto tempo ela vai durar, né? Você tem que explorar outros lugares. Legal, você tem ainda as livrarias, mas você tem uma crise de livraria. Então, na verdade, a grande crise que o mercado editorial enfrenta hoje é uma crise muito mais do que econômica, crise de distribuição. A distribuição é o problema. E aí, por isso que essas coisas estão muito... Por isso que eu quis voltar, porque são duas coisas que estão muito interligadas. Digital com crise de distribuição. O digital é muito fácil. Ele ajuda até nisso.
o gibi esgotado, você não tem como reimprimir, porque às vezes é difícil reimprimir, não é fácil reimprimir. Você tem o digital, você dá a opção, não é a mesma coisa, mas é isso, você consegue ir dando opção para o leitor. Infelizmente não está indo para a banca e o cara lá do Amazonas não tem nenhuma livraria, tal, não sei o quê. Pô, ele consegue comprar o digital. E claro, pela internet o frete é caro, às vezes é proibitivo, mas ele também consegue comprar pela internet. Então, a internet hoje ajuda muito nisso, né? Seja no digital, seja nas vendas online. As lojas online ajudam muito a suprir o problema da banca. Não é a mesma coisa, mas a gente não tem como ficar chorando o leite derramado. É o que é. O mundo mudou. A crise acontece muito pela mudança do mundo, pelas pessoas, tanto de livrarias quanto da distribuidora de banca, tal, ou mesmo loja especializada, sentarem em modelos falidos de negócio e tentarem tirar o máximo dele. A gente está numa outra encruzilhada que é o modelo de negócio, que é falido. A consignação é um modelo falido, né? Você tem um sócio, você não tem a livraria fica com 50%, né? Só para vender, e mesmo assim ela consegue quebrar. Isso é uma coisa bizarra, né? Claro, muitos fatores explicam, né? Você começa a estudar mercado e tal, você entende que, sei lá, a Saraiva deu passos muito maiores que a perna, né? Ela quis competir de igual para igual com a Amazon, ou no mínimo fazer igual o que se fazia lá fora. Eu quero ter 1000 lojas, eu vou vender também eletrodomésticos e tal. Quando bate uma crise econômica, você começa a não pagar seus fornecedores e é uma bola de neve, né? Tanto Saraiva quanto Cultura, todo mundo fala. A Cultura, claro, é muito menor que a Saraiva, mas as duas também têm um problema que é igual das duas, que é você começa a mandar funcionários antigos embora, contratar gente com salários bem menores, que não entendem de livro, de quadrinhos. Antes era um ambiente que as pessoas iam lá para, ter o problema resolvido, saíam com mais dor de cabeça agora. Tudo isso influencia na derrocada dessas, né, para usar os exemplos mais famosos, né? Bom, em relação à consignação, né, não só das grandes lojas, mas pensando as lojas pequenas, né? O problema não é a consignação em si, é o modelo que a gente tem hoje, né? Consignação é um modelo interessante desde que aplicado de forma inteligente. Eu acho que ele foi evoluindo para uma coisa ruim. É muito bacana você ter consignação exatamente para mais lojas poderem ter um exemplo do que vão vender ou não e de repente comprar mais depois. O problema é quando você vai aumentando o desconto dessa consignação, que é 30%, passa a 40%, passa a 50%, em alguns casos chega a 60% em grandes livrarias, não estou falando das lojas pequenas, e até é um problema porque a loja pequena chega até 40%, 35% e não consegue competir com a grande livraria, apesar de eu achar que não é exatamente uma mesma competição. Eu acho que as lojas pequenas podem oferecer outros tipos de serviço e conseguir sobreviver, porque eu acho que as lojas pequenas não morrem por causa da consignação e das lojas grandes elas morrem por má administração, né? Pensando que no Brasil os pequenos, esse é o número do Sebrae, 90% dos pequenos negócios fecham antes de um ano. Lojas especializadas são pequenos negócios, né? Pequenas empresas, né? Se 90% fecha, normalmente é porque as pessoas também não estudam o que vão fazer. Então, é um problema maior. Em consignação especificamente, eu acho que o que seria necessário era ter um modelo híbrido. Você ter os dois modelos juntos de negócio. Você ter uma porcentagem mais realista, que é o que as pequenas lojas já têm, e você ter uma parte consignação, uma parte compra. Eu acho até... Tem editoras que fazem isso, a JBC já estava fazendo isso em meio a... Começou com crise, muita gente paga, não paga, etc. O modelo interessante é você fazer uma conta. Conta, eu digo como conta no banco. Não fazer uma conta matemática. A loja tal, eu consigo entender que ela tem uma finança que ela, em geral, pela média dela, ela chega até aqui. Então, você pode conseguir... Você tem esse valor para comprar de mim e até esse valor para consignar de mim. A editora também tem que trabalhar como um balizador, talvez, das lojas, né? Negociar nesse sentido. Isso é um caminho, eu acho, interessante, né? E dar um passo atrás, talvez recuar nessa coisa das grandes lojas. Sei lá, para a Amazon você não vai conseguir voltar nunca mais atrás, mas... Eu sempre tomo muito cuidado para falar da Amazon, exatamente para o bem e para o mal,
Porque muita gente pinta a Amazon como grande vilão, de antimatéria, né? Para citar os quadrinhos aí, né? Ele é o antimonitor, né? E não é, né? Eu acho que em meio, por exemplo, a essa grande crise que a gente viveu, se a Amazon não existisse, muitas editoras teriam quebrado. A Amazon segurou muita gente. Então, é aquela coisa. A Amazon é o bem e o mal. A Amazon tem sim um modelo de venda muito agressivo, né? Ela tem lá um algoritmo, né, que busca pela internet aí os preços das coisas, joga para baixo os preços dela, né? Às vezes até abaixo do preço que ela comprou, né? O preço de mercado, o preço que a editora consegue vender, ela joga mais para baixo. Não faz isso com tudo, mas ela faz com algumas coisas. Ela pede às vezes mais desconto ainda para a editora quando ela quer fazer uma grande promoção, Black Friday, mas aí a editora pode topar ou não. Então acho que passa muito pela editora isso, topar ou não. Dá para as editoras também negarem algumas coisas, não precisa aceitar tudo. Outras não tem jeito, negociação de percentual não tem como você fugir muito. É muito parecido para todo mundo. Só que ao mesmo tempo, a Amazon é o que funciona, vende tanto, porque perto das outras, a Amazon é uma coisa futurista de 1000 anos no futuro. O sistema dela é uma coisa incrível, é incrível. A editora tem um login e senha e a editora mesmo imputa os seus dados lá e seus produtos lá. E aí a Amazon faz só o pedido, né? E o que a Amazon faz, as nossas livrarias já faziam, é isso que eu falei antes, né? Do negócio do preço, de baixar, a Saraiva fazia com as menores, né? Não estou dizendo que com isso é certo, um erro não justifica o outro. O que eu quero dizer é fácil gritar agora contra a Amazon, sendo que existiam já algumas práticas predatórias no mercado, né? É o de sempre, você elege um grande vilão, sendo que você pode fazer muitas coisas também para evitar que a Amazon está existindo no mercado. Tá, mas o que você está fazendo? Você pode distribuir primeiro para as pequenas lojas e distribuir para a Amazon um mês depois. A Amazon não vê as pequenas lojas como concorrente. Então, você pode fazer isso se você quiser, né? É porque você não está falando para ela que você vai distribuir depois para ela. Você está falando, olha, eu vou ter, sei lá, esse, 3 lançamentos. Vou ter Superman, vou ter Cavaleiro do Zodíaco e vou ter Paciência, né? Daniel Clover. Vou lançar essas 3 coisas em setembro, tá? Quanto você quer comprar a Amazon? E eu vou te entregar no dia... O meu prazo de entrega para você vai ser o dia 25. É só isso. Você não está negociando com ele que, eu estou lançando antes... Não, o meu lançamento é esse e o dia do lançamento que eu tenho para você é este. E ok, é simples assim, né? Enquanto você já está dando para as lojinhas dia 10 de setembro, sei lá, entendeu? Você pode fazer uma pré-venda na Amazon, sei lá. Tem muita coisa. Não tem como eu ensinar negócios para os outros, né? Eu não sou nem comercial. Mas assim, são coisas que você vai vendo ao longo do tempo que são alternativas, são coisas que você pode pensar e conversar. E que muitas vezes as editoras são menores, elas não têm mãos para isso, elas não têm nem como, né, se preocupar em dar diferente aqui e ali. Tem muita gente que nem vende direto, não consegue vender direto, né, editoras pequenas. Então, assim, é fácil eu falar, mas assim, são ideias. Dá para você fazer coisas, entendeu? Ao mesmo tempo, ela paga em dia, né, ela promove seu produto de verdade, né, o sistema dela é incrível, né. Você estava falando, quando você citou a Amazon primeira vez aí no vídeo, você falou sobre a questão das porcentagens, que agora não vai ter mais como voltar atrás. Eu quero dizer isso porque, por exemplo, com outras 2 grandes, né, que são a Cultura e a Saraiva, eles estão em recuperação judicial. Mas se você vai negociar a venda com eles, você pode negociar novas... você tá me devendo tanto, você não sei o quê. Se você quiser comprar de mim, cara, né... E você pode começar a ter esse tipo de conversa com outras livrarias. Eu quero dizer assim, quando você já tem uma negociação estabelecida com alguém que está bem e você está bem também, não tem como você virar para a Amazon e falar, não, a partir de agora, a sua porcentagem vai ser só 40%, tá? A Amazon falou, tá, obrigado.
tchau, não vai comprar, entendeu? Então é isso que eu quero dizer. Mas, sei lá, talvez tenha jeito de voltar atrás, não sei. Eu tô só, né? Fiquei curioso. Não, é nesse sentido que eu quis dizer. É até bom você explicar, porque vai ficar uma ponta solta aí. Pois é nesse sentido que eu quis dizer, né? Não é que você assina um contrato com sangue, né? Você cortou, e aí agora a minha alma já tá. Não é isso, né? Você pode, claro, tentar negociar algo diferente, mas em um momento que, além de tudo, um monte de gente depende da venda da Amazon, né? Mas ainda você não consegue voltar atrás, né? Nesse sentido que eu quero dizer. Eu acho que loja online é fundamental há muito tempo já. Eu acho que está perdendo quem não tem. Eu acho que editoras que não têm loja online acabaram entrando pior na crise, por exemplo, né? Quem já tinha ou fez logo a sua loja online pode estar melhor, mas claro, tem um porém aí, né? Também não adianta você fazer uma loja online e não ter como cumprir as coisas da sua loja. Então, eu entendo. É melhor você não fazer também, se você não tiver como cumprir com as suas obrigações, porque também pode ser o seu fim, né? As pessoas compram e não conseguem, não recebem, você não consegue mandar, né? Porque tem muito problema de distribuição de correios hoje em dia e tal, né? Então, você quer dar frete grátis, mas aí você arca com o frete vai ficar mais caro que o seu produto. Você tem que pensar muito bem, você tem que ter mãos para fazer isso, você tem que ter um site seguro, né? Que não tenha fraude no seu site, você tem que ter fundamental hoje um bom atendimento ao cliente, né? Mesmo que seja você mesmo, mas você tem que pensar nisso na hora que você vai fazer, né? Pensando sempre no seu tamanho e no tamanho das suas vendas. Pensando em tudo isso, é fundamental, né? Loja online. E hoje, fundamental, eventos, né? Nos últimos anos, os eventos já são fundamentais e mais do que nunca hoje, porque é o lugar onde você consegue vender direto para o seu público, né? Você consegue dar para o seu público um desconto que você dá para a livraria, né? Não precisa nem ser tão grande, pode até ser um pouco menos, mas você pode dar até o mesmo desconto. Você vai ter o mesmo lucro, só que você está vendendo direto para o seu leitor, né? Você está fidelizando leitores ali, né? Você está conversando com o seu leitor, um negócio que é muito importante, né? E até o que eu escrevi nessa coluna era falando não só, por exemplo, falando de quadrinhos especificamente, as editoras de quadrinhos descobrindo os eventos editoriais, de mercado editorial como um todo, né? Não só estar em eventos de quadrinhos. Se já era fundamental estar em quadrinhos, as editoras estão descobrindo os eventos de mercado editorial, que tem espaço, porque quem lê, né? Você vai, a gente volta lá para a aula de matemática, né? Da quinta série, o conjunto pertence, né? São as intersecções, né? Uma coisa está totalmente interligada. Quem lê livro lê quadrinhos e vice-versa. Então, as feiras de livro perceberam que é bom ter editoras de quadrinhos, porque atrai um público diferente que compra livro também. E as editoras de quadrinhos perceberam que o público dela está lá nessas feiras e é um lugar muito bom para ela vender e encontrar o seu público, vender para gente que não está encontrando em banca mais suas coisas, né? Ou mesmo em livraria por causa da crise. Então, é um ponto de venda importantíssimo, né, para as editoras. Eu diria fundamental, né? Tanto que teve muita editora, a JBC mesmo participou pela primeira vez no ano passado da Feira da USP, né? Sempre teve quadrinhos na Feira da USP, mas o ano passado eu vi bastante gente lá, a JBC era a primeira vez, tinha várias editoras que eram a primeira vez lá, vendeu muito bem, foi incrível. Pois esse assunto da CCXP, né, é uma Comic Con, né, e você tem cada vez menos editoras de quadrinhos lá, né. Isso é um assunto um pouco espinhoso, né. Eu não acho que eles não queiram ter, mas ao mesmo tempo eles são um evento tão profissional. Aliás, eles são, para mim, o único evento verdadeiramente profissional do Brasil. Para mim, não existe nenhum outro evento profissional. Eu acho que até talvez o Anime Friends agora se aproxime um pouco. Se aproxime não. Se aproxime da profissionalização, não da CCXP.
porque mudou de dono e tem um cara bom por trás, empresário tal, que está tentando fazer várias mudanças. Então, eu vi bastante coisa bem mais profissional na CCXP o ano passado e esse, né? Desculpa, no Anime Friends, os caras tentando realmente fazer algo mais profissional mesmo, certinho, organizado, mas evento profissional é a CCXP, né? Os caras têm uma equipe por trás e tal. Só que aí, exatamente por causa disso, é um evento grande demais e com isso eles não conseguem se preocupar com pequenas coisas e não conseguem ter maleabilidade para coisas que são menores, bem entre aspas, tá? Que isso ter talvez algum preço diferenciado para poder ter um Publishers Alley, né? Um beco das editoras, né? Isso demandaria um outro tipo sei lá, de um grupo pensando em coisas diferentes para a CCXP, o que eu acho que eles não têm nem tempo de conseguir pensar isso, entendeu? O que eu acho uma pena, porque nesse caminho, mesmo com a Arts Alley, vai acabar virando um evento realmente muito mais de entretenimento, né? De TV, seriados, etc, etc, do que de quadrinhos, né? Porque mesmo o Arts Alley fica parecendo mais como uma atração, de novo, me desculpe, não é isso, mas bem entre aspas, de circo ali no meio, né? Sabe? Mas não é exatamente isso, eu só não consigo pensar em uma outra palavra, mas fica parecendo algo, né? No meio de tanta grandiosidade. Pô, conseguimos trazer, claro, é incrível que eles fazem o Arts Alley, as pessoas vendem muito, as pessoas que vão ao evento acham incrível, eu acho isso muito legal, terem contato com o autor, isso eu acho muito, muito legal. Mas você podia fazer mais, né? É isso, se você conseguisse, ter as editoras ali também, um beco das editoras, eu não digo dar de graça, como eu escrevo no meu texto, né? Tentar pelo menos ter um facilitador ali, né? Ter não sei, ter um programa de incentivo, né? Tem uma coisa muito legal que a Feira de Frankfurt é a maior feira do livro do mundo, né? Eu já fui 2 vezes para lá e é um negócio absurdo, incrível, assim. Para quem foi já na Bienal do Rio, né, que é enorme, é muito maior que a Bienal de São Paulo, e para quem foi na CCXP mesmo, né? A Feira de Frankfurt é maior do que esses eventos, né? Ela é um pouco maior do que a CCXP, que já é uma coisa absurda, né? Eles têm vários programas diferentes, uns programas de fellowship e tal, que, por exemplo, eles levam editoras pequenas da América do Sul e Latina para participar, né? Então, você vê, de repente isso era algo que, tudo bem, a CCXP é muito nova ainda, né? Tem só 5 anos, pode ser que eles pensem nisso no futuro. Seria uma coisa muito legal, não é nem de intercâmbio para fora, mas para dentro mesmo, né? De incentivo ao quadrinho brasileiro, né? Brasileiro no sentido de, eles incentivam muito já, claro, com Arts Alley. Quero dizer, as editoras, né? Ajudar também e tal. Pô, você ter um beco das editoras ali ia ser um negócio muito legal. Até porque as editoras servem também de apoio aos autores, né? Você tem que ter loja de quadrinhos, né? A Comics não estava lá, você tem que ter a Comics, né? Você tem que ter, se possível, 2, 3 lojas de quadrinhos, que elas também servem como apoio para os artistas, né? Eu ia gostar muito se para os próximos anos eles conseguissem mudar, criar ali um beco das editoras, ia ser muito bacana, né? Sei lá. Tem espaço para crescer, para fazer coisas diferentes, né? Fala pessoal, espero que vocês tenham gostado desse HQs Negócios com Cassius. O quadro tá de volta, já tem outros vídeos gravados. Eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo e curtam também os próximos conteúdos que vão pintar aqui no Papuzine. E eu queria falar mais uma vez da importância do financiamento coletivo do canal. O Papuzine tem uma campanha lá no Apoia-se, o link tá aqui embaixo na descrição, apoia.se/Papuzine. Lá você pode contribuir mensalmente com qualquer valor que você queira, para poder ajudar o Papuzine a continuar existindo. Hoje o canal depende exclusivamente de você que está assistindo, você que gosta, você que comenta, você que curte essa variedade de conteúdos sobre quadrinhos que eu produzo aqui no Papuzine. Então vai lá, dá uma olhada e contribua com o valor que você puder. Hoje em dia já tem cerca de entre 40 e 44 apoiadores que são essenciais para que o Papuzine continue existindo até hoje, de verdade. Muito obrigado a vocês que já são apoiadores do canal. Então é isso, vai lá dar uma olhada, o link tá aqui embaixo, beleza? Conto com a contribuição de vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu e até a próxima. Bom,
Muito obrigado pelo convite, gostei muito, foi um bate-papo incrível, né? Hoje eu saí da JBC, né? As pessoas queriam saber, para onde você está indo? Não fui para nenhum lugar, estou tranquilo, fazendo tradução de novo já. Vou trabalhar, trabalhar com projetos diferentes, separados. Vocês me encontram em todas as redes sociais, na verdade. Todas as minhas arrobas são arrobas Cassius Medawar, né? Twitter, Instagram, Facebook e estou no LinkedIn também, né? Eu escrevo uma coluna no Publish News, mas em todos esses lugares você encontra, né? Eu divulgo a minha coluna, né? Hoje eu sou conselheiro do Prêmio Jabuti, né? Maior prêmio do mercado editorial, né? Foi um negócio que eu fiquei muito feliz de receber o convite. O ano passado eu fui jurado da categoria quadrinhos lá no Jabuti e esse ano eu sou conselheiro do Jabuti também, então é mais uma coisa que eu estou fazendo. Mas estou aí sempre, Twitter, Facebook menos, mas Twitter, Instagram, LinkedIn, Cassius Medawar. Carlos, muito obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal, por acompanhar. Espero que vocês tenham gostado.